Se você abre sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 8. O Senhor nos deu graça para vencer mais uma semana. Cá estamos para começarmos uma nova com a sua palavra. Nós vamos ler Lucas capítulo 8, versos 26 ao 39. Peço que você acompanhe comigo com muita alegria e com reverência à leitura da palavra de Deus. Lucas 8, a partir do verso 26, o relato da libertação do endemoniado gadareno. Diz assim: chegaram à terra dos gadarenos, de fronte da Judéia, em Galiléia. Logo que Jesus desembarcou, um homem da cidade saiu-lhe ao encontro, possesso de demônios. Havia muito tempo que não vestia roupa, nem morava em casa, mas nos sepulcros. Quando ele viu Jesus, gritou, prostrando-se diante dele e exclamando em grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro-te que não me atormentes. Porque Jesus havia ordenado ao espírito impuro que saísse do homem, mas já havia muito tempo que se apoderara dele, e prendiam-no com algemas e correntes, mas ele, quebrando as correntes, era impelido pelo demônio para lugares desertos. Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque somos muitos dentro dele. E rogavam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Andava por ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe então que lhes permitisse entrar neles, e Jesus permitiu. Depois de saírem do homem, os demônios entraram nos porcos, e a manada precipitou-se pelo despenhadeiro no lago e afogou-se. Quando aqueles que cuidavam da manada viram o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E o povo saiu para ver o que havia acontecido e vieram ao encontro de Jesus. E acharam o homem de quem haviam saído os demônios, sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram cheios de temor. Os que viram aquilo lhes contaram como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gadarenos rogou a Jesus que fosse embora, pois estavam com muito medo. Então Jesus entrou no barco e retornou. Mas o homem de quem havia saído os demônios pedia a Jesus que permitisse ficar com ele. Mas Jesus o mandou para casa, dizendo: volta para tua casa e conta tudo o que Deus te fez. E ele foi, anunciando por toda a cidade tudo quanto Jesus lhe havia feito. Esta é a palavra do Senhor. Meus irmãos, se eu não me engano, no sábado passado nós tivemos reunião de homens e nós refletimos ali sobre a primeira e principal marca de uma igreja saudável: pregação expositiva. E nessa reunião nós desafiamos todos os homens no qual deveria ser o entendimento quando nós nos deparamos com o texto bíblico. Como é que nós devemos ler o texto? Como é que nós devemos interpretar o texto, pregar o texto, aplicar o texto para a congregação? Nós também conversamos um pouco ali sobre a forma como o pastor ele se prepara para preparar um sermão. E aí uma das perguntas que nós fizemos ali foi bem interessante, tivemos respostas variadas. Quanto tempo dura a preparação de um sermão? Alguns irmãos, acredito que na sua simplicidade, eu quero acreditar assim, disseram no papel que cerca de 30 minutos para preparar um sermão. Outros disseram: a partir do domingo que o pastor prega, ele já começa a preparar o próximo sermão, 6 dias, 7 dias.
E nós chegamos a um consenso que não existe um tempo ideal onde você vai conseguir preparar um sermão perfeito. Sempre você consegue fazer melhor. Não é 7 dias, um mês, um ano preparando o sermão. Você sempre vai poder prepará-lo da melhor forma. Um dos desafios do pastor é lutar com o texto bíblico durante a semana, ler o texto 1, 2, 3, 4, 10, 50 vezes, reler o texto, ler o texto. Se possível, aconselhavelmente, ele vai às línguas originais, ao hebraico, ao grego, para entender o texto na sua linguagem própria, tentar perceber algumas noções do texto bíblico e do autor. Ele tenta entender o que é que Lucas quis passar para os leitores primários com esse texto. E ao final de quando o sermão está praticamente pronto, pelo menos deveria ser essa a organização, o pastor ele deve então buscar os comentários bíblicos para ver o que outros pastores, teólogos experientes, maduros falaram sobre o texto, e ele também pode pesquisar algumas pregações sobre esse sermão. E foi o que eu fiz. Mas é triste, irmãos, quando vocês abrem, por exemplo, o YouTube ou o Google e vocês escrevem lá o endemoniado gadareno. Faça esse desafio ao longo da semana. Eu pelo menos escutei 4 pregações nesse texto, de pastores variados, de pastores que não estão preocupados com a teologia, até pastores que estão super preocupados com a teologia. E a gente ouve coisas mais aterrorizantes do que esses demônios em Gadara, porque eles não estão preocupados com tentar entender qual é a mensagem do texto. E eu quero já no início do sermão deixar muito claro qual é a intenção de Lucas ao nos escrever esse texto, e não apenas de Lucas, mas de todos os evangelhos sinóticos, que são aqueles evangelhos que trazem relatos de forma similar, a mesma ótica, Mateus, Marcos e Lucas. É muito simples. O propósito do texto, do relato, do testemunho desse endemoniado gadareno, e o propósito é ser um exercício de testemunho sobre a autoridade de Jesus. Esse texto também aquilo que nós ouvimos na semana passada, Jesus e a tempestade, o texto que nós vamos ver domingo que vem, quando Jesus ele ressuscita a filha de Jairo e também cura aquela mulher do fluxo de sangue. Especialmente essas 3 passagens têm o único propósito de mostrar a autoridade de Jesus, como nós vimos semana passada. É um testemunho sobre a autoridade do nosso Senhor. E é por isso que Lucas escolhe esse texto do endemoniado gadareno, para também demonstrar a autoridade de Jesus. Na semana passada nós vimos que Jesus tem autoridade sobre a criação. Ele governa a tempestade, os ventos, a água. Nesse texto de hoje nós vamos ver que Jesus tem autoridade sobre os demônios, sobre toda a hoste espiritual maligna. Ele governa espiritualmente também a criação. E semana que vem nós vamos ver que o Senhor tem poder sobre as enfermidades e as moléstias físicas, a mulher do fluxo de sangue e a morte da filha de Jairo. Então, meus irmãos, vocês que me ouvem, vocês devem examinar, em primeiro momento, se o sermão está sendo fiel à intenção original do texto. Se esse sermão não falar sobre a autoridade de Jesus e sobre testemunho, esse não é um sermão que está adequado com a Escritura Sagrada. Mas a sua tarefa não é apenas examinar se o sermão é fiel, mas examinar como é que você reage ao sermão, como você entende o sermão e como o sermão molda agora como você deve responder a Deus com fé e com arrependimento. Então, vamos ver o nosso texto. Basicamente, nós vamos ver 3 coisas, como nós vamos ter aqui no slide. A primeira delas é a reação de Jesus. A segunda, a reação dos demônios. E por último, a reação dos gadarenos. Nós vamos pautar o nosso texto nessas 3 divisões que basicamente brotam naturalmente do texto sagrado. Nós temos diante de nós um episódio tanto quanto estranho. Quando a gente lê outros relatos de pessoas endemoniadas que se encontram com Jesus, não é nada parecido com isso aqui. Geralmente é um homem só, uma mulher, e Jesus apenas ordena que saia e sai. Mas aqui é um episódio distinto, diferente, único, singular, onde Jesus ele vai para a terra dos gadarenos, e lá ele desce do barco, ele põe a planta dos seus pés na terra, e então um homem
De noite, lembra que eles estavam na tempestade. Um homem sai correndo do cemitério em direção a Jesus. Imagina a cena, gritando em alta voz. Jesus automaticamente, segundo o nosso texto, diz que esse demônio saia do corpo. O texto diz, especialmente quando nós vemos aqui no verso 29, Jesus havia ordenado ao espírito impuro que saísse do homem. Então, quando o homem chega diante de Jesus, é que ele clama, ele grita, ele exclama em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, imploro-te que não me atormentes. A cena é um tanto quanto aterrorizadora. O texto nos diz que esse homem, no verso 27, ele há muito tempo possesso de demônios, plural. Havia muito tempo que ele não vestia roupa, não morava em casa, mas nos sepulcros. A ideia não é que ele morava no cemitério, a ideia é que ele queria morar em contato com os mortos. Ele abria as sepulturas, os sepulcros, e fazia ali a sua cama na sepultura. Então, esse homem não tomava banho há muito tempo, esse homem não vestia roupa alguma. Imagine você sair de uma tempestade, chega na terra dos Gadarenos, um homem nu sai correndo na sua direção. Como que os discípulos receberam isso? O que esse texto quer nos mostrar sobre Jesus? Quando nós lemos, por exemplo, o verso 29, Jesus havia ordenado ao espírito impuro que saísse do homem, pois já havia muito tempo que se apoderara dele. O texto diz que os gadarenos tentaram resolver esse problema, e a forma como eles acharam que seria possível resolver esse problema era acorrentar este homem com muitas algemas e correntes. Mas o texto diz que ele arrebentava todas as correntes e era impelido pelo demônio para os lugares desertos. Era impossível, já não tinha mais o que fazer. Não, pode ser agrilhão, corrente, algema, ninguém segura esse homem. Então vamos deixar ele lá nos lugares desertos, vamos deixar ele nos sepulcros, já não temos mais o que resolver. Por isso que a cidade de Gadara ficou conhecida como a cidade dos demônios. Não era uma fama muito boa para se ter de uma cidade. Mas o que o texto diz especificamente, qual foi a reação de Jesus? É a primeira coisa que eu queria que nós víssemos. Como é que Jesus reage? Jesus reage de duas formas. Jesus reage mostrando o seu poder, ao mesmo tempo que ele reage mostrando o seu amor. A palavra de Deus faz um contraste muito claro aqui, de que este homem, ninguém poderia contê-lo, nem mesmo as algemas e as correntes. E na mesma hora o texto diz que Jesus, apenas com a sua palavra, expulsou os demônios daquele homem. Apenas a palavra de Jesus. E o texto diz muito claramente no verso 29, isso aconteceu porque Jesus deu ordens. Jesus ordenou, é o Senhor da criação, aquele que governa a tempestade, está dando ordens para os demônios dentro daquele homem, para que saiam, e eles obedecem. Eles imploram: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, nós imploramos que não nos atormentes. Os demônios estão implorando, eles estão pavorosos diante do Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado diante deles. Eles reconhecem a divindade de Jesus, é o Filho do Deus Altíssimo, e eles imploram para que Jesus não os atormente. Mais à frente eles imploram para que Jesus permita que eles vão para a manada de porcos, mas que não sejam lançados no abismo. E a ideia aqui é uma ideia escatológica, de lançar ao abismo é aquilo que Apocalipse nos diz com relação ao que Jesus fará com o diabo e todos os seus anjos. Mas a atitude de Jesus não é apenas uma atitude de poder, é uma atitude de amor. O texto diz que, verso 29, já havia muito tempo que esses demônios haviam se apoderado desse homem e prendiam esse homem. Tente imaginar a cena, tentando olhar com o olhar de Cristo, como ele olha para aquele homem subjugado, preso, ferido. Talvez o seu semblante já nem se lembrava mais do semblante de um homem, já parecia um animal. Cristo olha para aquilo com poder e autoridade, ele expulsa os demônios, ao mesmo tempo que o seu olhar é um olhar de amor por aquele homem, compaixão, porque já havia muito tempo que se apoderara dele. Cristo não faz isso porque ele está descansado.
Lembre-se que Jesus fez isso logo após uma grande tempestade. O dia de Jesus foi muito atarefado. Logo pela manhã ele estava pregando a parábola do semeador. À noite eles vão para um barco para andar nas regiões. No barco aquela tempestade, os discípulos estão pavorosos. Quando eles descem numa terra para talvez achar descanso, chega esse homem nu, pelado, gritando, cheio de demônios, em direção a eles à noite. Jesus tem compaixão dele. Jesus liberta esse homem. Esse homem, por causa do pecado dos demônios, ele já não mais se parece como um homem, mas como um demônio. Ele está se confundindo com as atitudes dos demônios. Ele parece um animal selvagem. Jesus ele começa a refazer a humanidade daquele homem. Essa é a reação de Jesus. É uma reação de autoridade e amor. Agora, qual é a reação dos demônios, basicamente? Nós lemos no texto que eles estão pavorosos, eles clamam implorando para que Jesus não os mande para o abismo, para que não os atormente. Eles até dizem que tenho eu contigo, é a mesma expressão que Jesus usa para Maria, por exemplo, em João 2, que tenho eu contigo, que nós temos a ver nessa situação. Eles sabem que eles não têm nada a ver com o Filho de Deus vivo, pelo contrário, eles são justamente o oposto de Deus, os demônios. E o texto diz que não há disputa, irmãos. Não há disputa entre a força do bem e a força do mal. Como nós ouvimos tanto nos nossos dias, homens, mulheres que têm medo do diabo, medo dos demônios, como se existisse uma disputa eterna entre Deus e os demônios, e Jesus está tentando segurar as broncas, mas os demônios são muito poderosos e ele não consegue. Não é isso que o texto nos mostra. Jesus ele tem autoridade plena, calmo, manso, ele ordena para que aqueles demônios saiam, e eles estão atormentadíssimos diante de Jesus. Eles têm medo de Jesus. Os demônios, segundo a pergunta de Jesus, e nós vamos ver isso mais para frente, Jesus pergunta para aquele homem: qual é o teu nome? E eles respondem: Legião, porque muitos demônios haviam entrado nele. Essa linguagem legião é uma linguagem muito própria da época para se referir a um corpo de soldados do Império Romano. Um corpo de soldados do Império Romano que tinha o seguinte nome: legião. Era um corpo de soldados entre 4.000 e 6.000 soldados. Então tente imaginar aí a quantidade de demônios que tinham dentro desse homem. Não é como qualquer outro relato que nós vemos no Novo Testamento, onde uma pessoa está com um demônio, Jesus expulsa. Aqui uma manada de demônios, milhares de demônios estão dentro daquele homem. A gente não consegue imaginar o que é isso. Todos os demônios juntos em uma só voz, eles respondem a Jesus obedientemente, como se fosse um coral, dizendo: nosso nome é Legião, porque muitos estão dentro desse homem. Jesus começa a reverter toda essa situação diante do gadareno, diante de toda a cidade. Os demônios têm a seguinte reação diante de Jesus: a adoração. Jesus ele reage com autoridade e amor, e os demônios reagem com adoração. O texto diz que eles se prostram, o texto diz que eles exclamam em alta voz, o texto diz que eles fazem 3 pedidos para Jesus. Eles estão totalmente submetidos a Jesus. Não há briga, não há disputa, não há rixa. Jesus é a autoridade plena sobre os demônios, sobre as nossas vidas. Terceiro, o texto vai dizer que os gadarenos da cidade também reagem diante disso, e a reação deles é a reação de muito medo. Vamos ver algumas coisas a partir do verso 34 ao 37. Quando aqueles porqueiros que cuidavam da manada de porcos viram o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo nas cidades e nos campos. E o povo saiu para ver o que havia acontecido e foi ao encontro de Jesus. E acharam o homem de quem haviam saído os demônios sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo. E o texto diz que eles ficaram muito felizes com essa libertação. Não, o texto diz que eles ficaram atemorizados. Os que viram aquilo lhes contaram como o demoniado fora curado. Então todo o povo da região dos gadarenos rogou a Jesus que se tornasse o rei deles. Não, rogou a Jesus que fosse embora.
pois estavam com muito medo. Tente entender isso, irmãos. O texto diz que eles tentaram resolver a situação daquele endemoniado com algemas, correntes. Isso nos mostra que eles não estavam confortáveis com a situação, eles estavam com medo. Quem não? Mas o texto diz que eles ficaram com mais medo de Jesus do que dos demônios. O texto diz que aqueles porcos foram lançados abismo abaixo, uma manada. Marcos diz que existia cerca de 2.000 porcos ali que foram lançados abaixo. E deve-se lembrar que os porcos para os judeus naquela época eram considerados impuros, conforme a lei no Antigo Testamento, Levítico, por exemplo. Essa aqui é uma região de Israel, então era inaceitável que porcos fossem cultivados ali ou crescessem. E porcos são um bicho interessante. Se você chega diante de uma manada de 10 porcos, se você volta daqui 3 meses, eles já são 50 porcos. Se você volta daqui 1 ano, eles já são 100 porcos. Eles se multiplicam muito, eles se alimentam só da sujeira. É só você jogar tralha que eles comem, eles vão se multiplicando, fora o cheiro e fora as mordidas dos porcos. O texto diz que eles ficaram com muito medo. Eles ficaram com medo de 3 coisas. O primeiro momento que trouxe medo para os gadarenos foi ver aquele homem são. Eles ficaram com mais medo daquele homem são, domesticado aos pés de Jesus, do que quando ele estava cheio de demônios. O texto diz que eles ficaram com medo porque eles não apenas viram aquele homem são, mas porque eles viram Jesus. E eles ficaram com medo de Jesus. E o texto diz que eles ficaram com medo, não porque apenas eles viram aquele homem são e Jesus em pé, mas porque eles ficaram sabendo como aquilo havia acontecido. E aí os porqueiros contaram a história de como é que Jesus expulsou os demônios, os porcos caíram um abismo abaixo. Eles ficaram com medos e com raiva de Jesus, porque Jesus quebrou todo o comércio da região. 2.000 porcos não são 2 porcos, são 2.000 porcos. Toda a cidade dependia do comércio daqueles porcos, e eles ficam enfurecidos, com raiva de Jesus. Eles mandam que Jesus vá embora. Vai embora daqui, nós não queremos você entre nós. Primeira aplicação que eu gostaria de trazer, especialmente nesse ponto, é a seguinte: nós temos a tendência, como igreja, pastores, membros, nós que temos familiares ímpios, ou pessoas que vêm até a nossa igreja para ouvir pregações, para nos visitar, etc. Nós temos a tendência de querer que essas pessoas cheguem diante do Evangelho de Cristo sendo exposto e eles fiquem muito felizes. Nossa, eu nunca ouvi isso na minha vida, Deus seja louvado, encontrei. E Deus faz isso, irmãos. Mas o texto está nos mostrando aqui muito claramente que nós temos que esperar que as pessoas tenham medo de Jesus. É natural que isso aconteça, é desejável que isso aconteça, que as pessoas tenham medo do Senhor, que elas o respeitem, o reverenciem, o temam. Jesus não é um conto para que nós tenhamos apenas a nossa alma saciada, como se muitas flores e alegria, paz. É só nós lembrarmos do texto que nós lemos na primeira leitura hoje: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E tantas pessoas que não seguiram mais a Jesus depois desse discurso. Nós podemos lembrar de João 6, nós podemos lembrar de Marcos 10, aquele homem que tinha muitas riquezas, ele sai triste. Porque muitas pessoas terão naturalmente essa reação diante de Jesus: medo, pavor, porque não é o Jesus que elas estão acostumadas a ouvir. Isso é o Jesus diante de nós, e Jesus não está nem um pouco preocupado com isso. Jesus não fica implorando: por favor, me deixem ficar aqui mais um tempinho, talvez eu fui muito radical, e vocês viram os porcos caindo, e foi uma cena drástica, me perdoem, me deixem aqui uma semana, para eu pregar alguns textos bíblicos para vocês, para curar algumas pessoas, para vocês verem como eu sou bom. As pessoas mandam Jesus embora, e ele diz: ok. O texto diz claramente, abruptamente, que Jesus vira as costas, vai para o barco e vai embora. Isso nos leva à última reação de os gadarenos, que na verdade é de um gadareno só, que é o ex-endemoniado. Coitado.
Esse é o nome dele, o ex-endemoniado de Gadara. Essa é a fama dele, e Jesus quis que essa fama continuasse. É por isso que eu coloquei o título do nosso sermão de Jesus e o Gadareno, e eu poderia ter colocado Jesus e o ex-endemoniado Gadareno, porque era assim que Jesus queria que ele fosse conhecido. Veja comigo, a partir do verso 38. Mas o homem de quem haviam saído os demônios pedia-lhe que permitisse ficar com ele mais um membro para a sua igreja, Jesus. Jesus diz: não. O texto no grego diz que ele foi demitido, que ele foi dispensado. Jesus falou: não, você não vai voltar com a gente, eu quero que você fique aqui. E eu fico imaginando aquele homem: Senhor, mas eu estava cheio de demônios e eles não correram para tentar solucionar o problema da melhor forma. Eles tentaram apenas me prender nos cemitérios. Eles não me amam, eles não estão preocupados comigo. E olha, Jesus, eles rejeitaram o Senhor. Você acha que eles vão me receber aqui? Eu não quero ficar com essa gente. Eu quero caminhar com o Senhor, eu quero caminhar com as pessoas que te amam, que seguem o seu caminho. Jesus diz: não, eu quero que você fique, volte para sua casa. Verso 39, conte tudo que Deus te fez para esse povo. E ele foi, anunciando por toda a cidade tudo quanto Jesus havia feito. O que esse texto nos ensina nessa manhã? Quando Lucas, Marcos, Mateus trazem esse relato para nós, eles estão respeitando a vontade de Jesus, que era a seguinte: que essa história fosse contada para muitas pessoas. Esse homem deveria contar tudo que Jesus fez por ele. Essa história não poderia morrer aqui. E nós não vemos nenhum outro relato na Bíblia, senão essa que fala dessa cidade de Gadara. Nenhuma outra vez na Bíblia essa cidade é mencionada. Nós não vemos nenhum outro relato desse endemoniado gadareno. Nós não sabemos se ele se tornou um pastor, se ele aprontou uma igreja. Nós não sabemos nada disso. Mas o seu testemunho corre até os dias de hoje. E correu por toda a população da época. Um homem que tinha entre 6.000 demônios dentro do seu corpo foi restaurado por causa da palavra de Jesus. E ele foi contar essa boa nova para as pessoas. Isso deve ser um testemunho local da autoridade de Jesus, da adoração que lhe é devida, e isso fala muito com relação a nós hoje. Gostaria de primeiramente aplicar esse sermão a você que está me ouvindo em maneira geral. Se nós lembrarmos aqui da estrutura do nosso sermão, a reação de Jesus, a reação dos demônios e a reação dos gadarenos, incluindo este último gadareno, o ex-endemoniado, a pergunta é: qual é a sua reação hoje? Quando você lê esse texto, como você reage? O que esse texto te ensina sobre Cristo? O que esse texto te ensina sobre o pecado, sobre os demônios? O que esse texto te ensina sobre testemunho? Eu estou aqui em pé diante de vocês, conforme manda a Escritura, depois de 2000 anos desse acontecimento, testemunhando aquilo que Jesus fez com este homem. Essa é a intenção do autor Lucas, Marcos, Mateus, é testemunhar através desse relato, desse episódio, a autoridade de Jesus, o amor de Jesus, e como é que nós devemos submeter-nos a Jesus. Preste atenção: da mesma forma que aconteceu com esse gadareno, acontece conosco hoje. Em que sentido? Da mesma forma que Jesus estava no barco depois de uma tempestade, ele poderia ter escolhido ir para uma outra região, talvez voltar para Cafarnaum, dormir um pouquinho na sua casa. Não, ele escolhe ir para a cidade de Gadara. E o que é que Jesus foi fazer em Gadara? Tem shopping em Gadara para você fazer alguma coisa diferente? Ele para na beira-rio, do lado do cemitério. Ele foi intencionalmente para se encontrar com aquele homem, para salvar aquele homem. Da mesma forma, irmãos, o nosso Senhor vem através da pregação da sua palavra se encontrar com você essa manhã, intencionalmente. Jesus não vem acidentalmente. Ele está por aqui, você também acidentalmente, está por aqui, então vamos se encontrar. Não, Jesus intencionalmente, todos os domingos, ele vem se encontrar com cada um de vocês. Da mesma forma que aconteceu com aquele homem, Jesus pergunta o nome
e ele já sabe a história daquele homem, ele conhece precisamente o seu nome. Ele sabe o seu nome, ele sabe a sua história. Por que é que então ele pergunta para aquele homem o nome dele, o nome dos demônios? Para que nós conhecêssemos a profundidade do mal que estava acontecendo com aquele homem, para que nós não apenas lêssemos esse relato como se fosse um relato de um demoniado qualquer, mas um relato absurdo do que o poder do mal pode fazer com o homem, o pecado. Jesus diz: qual é o seu nome, para que outras pessoas conheçam aquilo que eu estou fazendo aqui hoje. Da mesma forma, Jesus conhece o nosso nome e a nossa história. Talvez alguns de vocês aqui, assim como o gadareno, estão nus espiritualmente, há muito tempo, presos nos seus pecados, influência maligna. Talvez alguns de vocês estão aqui sem juízo, não tem consciência, não pensa, não sabe como viver, como agir. Talvez muitos incrédulos, como os gadarenos. Talvez alguns endemoniados. Não se engane, o relato do endemoniado, esse não é apenas o único padrão de alguém que está cheio de demônios. Lembre-se que a palavra de Deus diz que o demônio, o diabo, o próprio diabo entrou em Judas. Judas não ficou pelado, Judas não saiu gritando, Judas não estava sem juízo. Não, ele foi como um homem qualquer, sem nós percebermos, e vendeu Jesus por 30 moedas. Então é muito possível que nós convivamos com pessoas que são endemoniadas e elas não sabem, nós não sabemos. Terceiro, Jesus, da mesma forma que chega na cidade de Gadara, ele chega aqui hoje, e da mesma forma que ele chegou na cidade de Gadara dando ordens, ele chega aqui hoje, essa manhã, dando ordens, não conselhos. Ele chega para confrontar cada um de nós. Ele não vem para nos dar conselhos para uma vida melhor. Ele chega impondo a sua autoridade, e ele faz isso através do seu cetro, da sua palavra, através da qual ele governa a sua igreja. E da mesma forma, 4, Jesus irá conceder o desejo de alguns aqui essa manhã, ao mesmo tempo que de alguns ele não vai conceder o desejo. Ele concede o desejo dos demônios. Jesus atende a 3 pedidos dos demônios, e do crente, o ex-endemoniado, ele não atende. Então muito cuidado com aquilo que você pede ao Senhor e Ele te concede. Talvez isso seja só para a sua própria destruição, mas se você é um crente em Cristo Jesus, você se agrada em ouvir os nãos do nosso Senhor, que te levam mais para perto dele. Essa é a forma como você deveria ouvir esse sermão. Por último, eu gostaria de trazer algumas exortações sobre o foco desse texto, que quer nos ensinar sobre testemunho. Como é que nós hoje testemunhamos sobre o nosso Senhor Jesus Cristo? O texto nos mostra, na vida deste homem, Jesus não permite que ele vá com os discípulos, mas que fique sozinho na cidade de Gadara, porque existia uma necessidade gigantesca de testemunhar sobre Jesus e o que ele havia feito. Nós lemos Salmo 40, por exemplo, onde o salmista Davi diz: Senhor, eu não escondi da grande assembleia a tua palavra, a tua justiça, eu proclamei em alta voz os teus juízos. Nós lemos em vários textos, por exemplo, Gênesis capítulo 11, eles constroem aquela torre de Babel, e o intuito é duplo, é chegar-se até o topo dos céus, para que se Deus mandasse novamente um dilúvio, eles não fossem dispersos novamente, mas o intuito era que eles queriam ficar juntinhos. Nós não queremos nos multiplicar como Deus diz que deveríamos. Nós vamos ficar juntinhos, vamos criar o nosso império, vamos criar a nossa terra de conforto. O que Deus faz? Deus destrói aquela torre, e no capítulo 12 ele chama Abraão e diz para Abraão: Abraão, sai do seu conforto, sai da sua parentela, vai para a terra que eu te mando, porque lá você vai ser testemunho, e é através da sua família que eu vou constituir no futuro a minha igreja. Da mesma forma, nós lemos no livro de Atos, por exemplo, que nós vamos ver daqui a alguns anos, no capítulo 8, a igreja estava muito confortável em Jerusalém. Elas não queriam sair para as outras regiões para testificar de Jesus. O que Jesus faz?
Ele viu uma perseguição muito grande de Jerusalém, fome e perseguição, e eles são dispersos por toda a região, e eles vão da Judéia, da Samaria e até os confins da terra. A pergunta é: o que é que está faltando para que você seja uma testemunha viva do nosso Senhor? O que Jesus vai precisar fazer para que você testemunhe sobre Ele? Será que Ele vai precisar enviar uma perseguição? Será que Ele vai precisar tirar você do seu conforto? Porque existe, irmãos, essa necessidade de testemunharmos sobre Jesus. O texto nos diz que existiam várias formas de anunciar aquilo que aconteceu. Os gadarenos, por exemplo, eles contaram basicamente aquilo que havia acontecido. Os porqueiros saíram ali do monte, foram para a cidade para contar o que havia dito. E a ideia é que eles apenas foram dar um recado. Quando nós lemos a palavra usada no verso 39, note comigo, diz que este gadareno que foi liberto, ele foi em toda a cidade anunciando aquilo que Jesus havia feito. E a palavrinha aqui é pregação. É a palavrinha grega querisso, que é a palavrinha usada para pregação no Novo Testamento. Ele não apenas saiu contando, dando recado, ele saiu pregando como um arauto, como um enviado do rei para dar as ordens, anunciar a mensagem. Não é da mesma forma como nós evangelizamos hoje. Você já viu aqueles evangelismos de panfleto? Já fiz muitos. A gente tem medo de chegar para as pessoas para falar de Jesus, então a gente deixa que o panfletinho seja o mediador. O panfletinho, lê o panfletinho. A pessoa nem sabe, ela acha que é uma propaganda do Super Bowl. Aí você entrega o panfletinho assim, aí ela, de igreja. Mas você não testificou, você não testemunhou, você não pregou, você não se levantou como um arauto para anunciar o Evangelho. Isso na sua família, isso no seu trabalho, isso nos seus estudos. Existe a necessidade gigantesca, irmãos, de nós testemunharmos sobre o nosso Senhor. Jesus diz para aquele gadareno: conta para os teus aquilo que Deus fez por você. Conta as bênçãos, como nós cantamos no inário. Por que nós precisamos testemunhar de Jesus? Primeiro, porque através do nosso testemunho nós exaltamos a Deus e aquilo que Ele é e faz. Segundo, porque através do nosso testemunho nós também estamos encorajando uns aos outros. Estamos contando o agir de Jesus na nossa vida pessoal. Terceiro, através do testemunho nós damos o Evangelho para os incrédulos. Gostaria de fazer alguns encorajamentos para encerrarmos o sermão. 5 encorajamentos para que você seja uma melhor testemunha do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, como nosso Senhor Jesus Cristo, quando você for testemunhar sobre Ele, o Evangelho, você deve ser intencional no seu testemunho. Assim como Jesus foi intencionalmente, com o propósito de salvar o homem de Gadara, quando nós testificamos, nós estamos testificando intencionalmente, com um propósito específico para que aquela alma seja salva e se dobre aos pés de Jesus. Você não vai dar um conselho, você vai exortá-lo ao arrependimento e à fé. Você vai pregar o Evangelho, você não vai falar sobre o Evangelho simplesmente, assim como Jesus fez. Segundo, talvez muitos de nós estamos satisfeitos apenas em que as pessoas olhem para nós e vejam a diferença daquilo que Jesus fez por nós. Assim como aquele endemoniado estava aos pés de Jesus, as pessoas chegaram e já viram a diferença naquele homem. Ele já está com vestes, ele não parece louco, ele está em são juízo e ele está assentado, calminho, domesticado aos pés de Jesus. Mas isso não era suficiente. Os gadarenos contaram como é que aquilo aconteceu, e foi isso que gerou medo neles. As pessoas não apenas precisam ver que você é alguém diferente, eles precisam saber o que aconteceu, como isso aconteceu, quem você era para aquilo que você se tornou hoje, como isso acontece e como é que isso pode acontecer com ela. Ela olha para a sua vida, para o seu testemunho, para a sua fé, mas isso não é suficiente. Ela precisa saber como é que eu posso receber isso também. Terceiro,
Talvez você diga, da mesma forma que esse ex-endemoniado: ah, Senhor, mas eles não receberam nem o Senhor em Gadara, eles não ouvem nem a pregação do pastor, como é que eles vão ouvir o meu testemunho? Não é assim que a gente pensa? O meu testemunho é muito pequenininho, eu nem tive uma conversão extraordinária, ou eu cresci na igreja, eu nem sei dizer como é que aconteceu. Não importa, conte. Assim como Deus usa esse relato absurdo de um gadareno para salvar a cidade de Gadara, Ele usa o relato de pessoas que nascem na igreja, que crescem na igreja e que num momento específico reconhecem a Jesus como Senhor, se arrependem e creem e são salvos. Quarto, talvez você pense como gadareno: Senhor, me deixe ir junto contigo, não há motivos para eu estar aqui, eu não quero mais me misturar com a minha família, com essas pessoas que não são crentes, quero viver só no meio de crente, quero só ser crente, é o clube de crente, então a igreja é os crentes, então você vai sair fim de semana, é só crente, crente, crente. Como é que você vai testemunhar para as pessoas sobre a sua fé se você só anda com crente? A ideia não é se misturar para ouvir e se misturar no sentido de se contaminar com os ímpios, mas nós vivemos nesse mundo, irmãos. Nós vivemos nesse mundo e Paulo escreve aos Coríntios exatamente sobre isso, dizendo: se eu estivesse ensinando para vocês saírem do mundo, como é que nós iríamos viver aqui? Você não deve se misturar com os ímpios, mas você deve viver no meio deles para salgá-los e iluminá-los, porque se você anda somente onde há luz, do que adianta a sua luz? Você precisa iluminar as trevas. Quinto e último, talvez hoje você vai voltar para sua casa, se Deus assim permitir, vai ter um almoço lá preparado e tudo mais, assim como eu, mais à noite vai fazer alguma coisa com a família. Eu, se Deus quiser, vou assistir o Masterchef final. Todos nós vamos voltar para casa, irmãos. Assim como esse homem voltou para sua casa, Jesus foi embora, o texto não nos garante que ele viu Jesus outra vez. Jesus foi embora e o gadareno ficou com aquela gentalha para pregar para eles. E aí você talvez se pergunte: eu vou voltar para minha família, eu vou voltar para o meu trabalho e eu não sei o que eu vou encontrar lá em casa. Pense na situação do gadareno. Quantos anos já que talvez ele tinha esposa, tinha filhos, mas há anos vivendo nos sepulcros, cheio de demônios. Como é que ele faz para voltar? Como é que ele faz para as pessoas olharem para ele novamente? Talvez você faça essa mesma pergunta: eu vou voltar para casa com aquele meu marido incrédulo, eu vou voltar para casa com aquela minha esposa incrédula, eu vou voltar para casa, aqui está tão bom, nós estamos cantando cânticos, não tenho maior alegria do que essa, de que dar louvores a Deus com a igreja, ouvindo a palavra de Deus, mas eu vou voltar para a minha rotina. E não é fácil, e eu sei que não é fácil. Cada um de nós aqui tem um contexto específico, cada um de nós tem os seus demônios ao longo da semana. Mas Jesus está dizendo: eu quero que você volte, porque eu quero que lá você testifique. Em outras palavras, irmãos, o que Jesus está dizendo para nós é o seguinte: se eu resolvi o problema de 6.000 demônios num homem, o que é o problema dentro da sua casa que eu não posso resolver? Será que existe algo difícil demais para que Jesus não resolva e pela sua palavra não dissipe? Talvez você pense: o meu casamento é uma desgraça, o meu trabalho é uma desgraça, não tem solução, já é o fundo do poço. O texto está encorajando você que se Jesus intencionalmente for até você, sempre haverá esperança. E Ele quer que você volte para esse contexto. Ele não quer que você fique no conforto. Volte para a sua cidade, volte para a sua casa e testifique da minha autoridade lá, porque eu posso mudar as coisas. Jesus mudou a vida deste homem. Depois de muitos anos sem esperança, a cidade o abandonou. Então, meu irmão, minha irmã, meu querido que está aqui essa manhã, a situação que você se encontra hoje não precisa ser a situação final da sua vida. Jesus, Ele tem poder na sua palavra para mudar tudo aquilo que for preciso. Nós temos que, como crentes, crer nisso mais um dia, mais uma semana, mais uma vez. Amém? Vamos orar. Curva a sua cabeça comigo.
Senhor, bendito seja o seu nome pela sua graça e a sua grande misericórdia, porque o Senhor é poderoso para salvar, os demônios se prostram diante de nós por causa do seu nome e da sua palavra. Ó Deus, se os demônios te louvam, o que dirá de nós, ó Deus? Por favor, Senhor, nos dê um coração novo, renova o nosso espírito, nos sustenta para continuarmos louvando o Senhor em mais uma semana. Eu não sei, Senhor, quais são as dificuldades que os meus irmãos e irmãs, todos aqueles que estão conosco essa manhã, vão encontrar ao longo da semana. Se são as suas dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento, de trabalho, espirituais, não importa, porque o Senhor é Senhor sobre tudo isso. Que possamos nos render ao Senhor e reconhecer a sua glória, a sua autoridade, que venhamos a reverenciar o Senhor com temor, com medo, reconhecendo o seu poder, que possamos estar como este homem que foi liberto, assentado aos seus pés, em são e perfeito juízo, e para que quando nós sairmos daqui, nós possamos voltar para a nossa casa, para os nossos afazeres, o nosso contexto, a nossa família, a nossa vida, e sermos ali uma testemunha viva do Senhor. Para que outras pessoas conheçam a sua palavra, o seu poder, para que os nossos familiares assim conheçam e para que nós possamos ser encorajados. Abençoe o teu povo, Senhor, está diante de ti, é a sua igreja, é o Senhor que a edifica através da sua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos salve, nos renove e nos dê a sua bendita graça. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo.